Galera, vamos fazer algumas questões aí sobre a matriz de confusão, né, para avaliar os modelos classificadores. Então, olha só, CESP, SEBRASP 2022, Petrobras, Ciência de Dados. As métricas de avaliação de desempenho de um modelo de aprendizagem de máquina, que é um componente integrante de qualquer projeto de ciência de dados, destinam-se a estimar a precisão da generalização de um modelo sobre os dados futuros, não vistos ou fora da amostra. Dentre as métricas mais conhecidas estão a matriz de confusão, a precisão, recall, pontuação, especificidade, curva de características operacional receptor. Acerca das características específicas dessa métrica, a matriz de confusão a seguir apresenta 3 rótulos de classe. Na verdade, a matriz está aqui, tá, pessoal? Vamos lá. A matriz de confusão apresenta 3 rótulos de classe. Tá, legume, vamos avaliando já, né? Legume, hortaliça e fruta. Ok, 3 rótulos. Os elementos diagonais representam o número de pontos para os quais o rótulo previsto é igual ao rótulo verdadeiro, enquanto qualquer coisa fora da diagonal teve um rótulo atribuído erroneamente pelo classificador. Ok. Então aqui, ó, é a galera que foi acertada, né? Aqui eram 13 que o modelo previu como legumes e de fato eram legumes. O modelo previu aqui 15 como hortaliças e de fato era hortaliça. E o modelo previu 18 como frutas e de fato era fruta. Tudo que está fora foi o que o modelo previu errado. Previu como uma coisa e era outra. Quantos menores forem os valores diagonais da matriz, melhor o modelo adotado. Aí não, meu povo. Se aqui são os acertos, quanto maiores forem os acertos, quanto maiores forem os valores da diagonal, melhor o modelo. Então aqui é quanto maiores e não quanto menores. Então a questão está errada. Mais uma questãozinha aqui, ó, mesmo texto introdutório lá, falando aqui sobre a curva ROC. As curvas ROC, a seguir, né, tá aqui também, mostram a taxa de especificidade, verdadeiro positivo, versus a taxa de sensibilidade, falsos positivos, do modelo adotado. A linha tracejada, central aqui, né, é a linha de base da métrica de avaliação e define uma adivinhação aleatória. Galera, vou começar pela segunda parte aqui, ó. Sim, na segunda parte, ele está mostrando um modelo de classificação aleatória. Se eu pegasse no modelo aqui binário, né, duas possibilidades, e jogasse uma moeda para cima, e fosse anotando cada pessoa, cada elemento, como positivo ou negativo, o modelo teria essa organização dessa linha tracejada. É a linha de base, adivinhação aleatória. O que a gente quer? É acertar mais do que uma adivinhação aleatória. Aí ele falou, as curvas ROC a seguir mostram a taxa de especificidade versus a taxa de sensibilidade. Tá, essa informação é verdadeira. Só que, pessoal, quem fala de verdadeiro positivo é a taxa de sensibilidade. Daquele sensibilidade para cá. Ó. E quem fala da taxa de falsos positivos é a taxa de especificidade. Na verdade, é a 1 menos a taxa de especificidade. Para trazer aqui os falsos positivos. Então, na verdade, né, tem uma inversão desses conceitos. Quem traz os verdadeiros positivos é a nossa taxa de sensibilidade. Quem traz os falsos positivos é 1 menos a especificidade. Então, por isso que a questão está errada, embora a curva ROC sirva justamente para fazer o cruzamento entre essas duas taxas, tá? FCC 2022, TRT, 22ª região. A matriz de confusão é utilizada na avaliação de modelos de classificação, no contexto do aprendizado de máquina. Dentre as métricas que podem ser extraídas da matriz de confusão, que resume a capacidade de um modelo de acertar suas predições, estão o percentual que foi predito. Aí vem lá, ó. Positivo corretamente sobre o total que de fato era positivo. Pessoal, ele quer saber os verdadeiros positivos, falsos positivos. Ele quer que a gente classifique isso aqui. Vamos ver. Se o cara era positivo e ele é de fato positivo, né? Foi previsto, foi predito como positivo. E de fato é positivo, isso aqui é o quê? É o verdadeiro positivo. Negativo corretamente sobre o total de que fato era negativo. Isso aqui é o quem? É o verdadeiro negativo. Foi predito como negativo e de fato era negativo. Então já tenho aqui, já eliminei item B, C e E, né?
E já eliminei ele de cara, ó, o D agora. Então já fiquei com a item A. Se eu quiser já parar na avaliação, já parava. Mas vamos lá. Positivo sobre o total que fato era negativo. Então é um positivo, ele foi predito positivo, mas ele é negativo na realidade. Esse aqui é um falso positivo. E o negativo sobre o total que de fato era positivo. É um falso negativo. O modelo previu como negativo, mas na realidade é positivo. Então, item A, né? Questãozinha teórica aí, cobrando esses conceitos. FGV 2022 MPE Santa Catarina. Na avaliação de um modelo para detecção de fraude, foi utilizado um conjunto de dados conhecido como que resultou na matriz de confusão abaixo, tá? Que é a matrizinha. Aí ele pergunta se é correto que esse modelo afirmar o quê? A acurácia do modelo, a precisão e a revocação ou sensibilidade. Pessoal, a acurácia ele já falou que é 99%, né? Em todos os itens é 99%. Só um detalhe, tá? Que isso aqui tá usando uma vírgula, mas é o separador de milhar aqui, não o separador de casa decimal. Como é que a gente consegue dizer isso, né? Porque se o modelo é 99% de precisão, se a gente somasse 4 mais 9 e dividisse, teria muito menos acerto do que erro, né? Como a acurácia de 99%, significa que isso é um valor muito grande. Então eu vou pegar aqui, ó, 4 mais 999 e dividir por todo mundo. E seria a acurácia. Aí vamos lá que eu quero encontrar também a precisão, né? E a sensibilidade, ou revocação. Quem que é a precisão, meu povo? A precisão é, eu vou olhar para aqueles dados que o meu modelo disse que era positivo. Então aqui, no caso, a variável que eu quero analisar é fraude. Se teve fraude, significa que é positivo. O meu modelo acertou quantos? Acertou 4. Então 4 de 5 no total. 80% de sensibilidade. Beleza, também já estava tudo aqui, né? Não, precisão aqui não estava 99. Mas 80% de sensibilidade desses 3 itens. E a sensibilidade de precisão, né? De precisão. E a revocação é olhar, né? Dentro dos positivos reais. Dentro dos positivos reais, quantos que o meu modelo acertou. Eu tenho, então, 4 mais 96 são 100, né? E o meu modelo acertou 4. Então, a sensibilidade do meu modelo é só 4%. 4%. Nós nem temos esse número aqui, tá? O que acontece nessa questão, meu povo? A banca deu como correta a letra D. Disse que era 99% de acurácia, 80% de precisão e 3% de revocação. A gente não chega nisso, né? E diz que o que indica que não é adequado para a tarefa. De fato, pessoal, esse modelo, né? De fato, esse modelo, ele não é adequado para a tarefa. Por quê? Porque ele tem baixíssima sensibilidade. Só 4% de sensibilidade. O que é que significa isso? Que dentro dos casos de fraudes reais identificadas, ou seja, foram vistas que tem 100 fraudes reais, aconteceram 100 fraudes, mas o modelo só previu isso com 4. Ou seja, de 100 casos que foram fraudes, o modelo só tinha identificado 4 como fraude, as outras 96 tinham deixado passar. Então não era um modelo bom. Não é um modelo bom. Só que aqui, no caso, né, a banca errou a porcentagem. Errou a porcentagem. Não dá nem para dizer que é arredondamento, porque não tem o que arredondar aqui, né, meu povo? Eu acredito que foi erro de digitação da banca, mas ela deu como gabarito letra D, tá? Aqui só para mostrar os cálculos, né? A acurácia da total ali, ó, de 10.003 dividido pelo total dos itens, a precisão que a gente fez e a sensibilidade também. FGV CGU 2022. Considera a matriz de confusão de um modelo de classificação binária de relatórios financeiros. O modelo classifica os relatórios em fraudulentos e não fraudulentos. Se a matriz representa 200 verdadeiros positivos, 100 verdadeiros negativos, 40 erros do tipo 1 e 20 erros do tipo 2, podem-se calcular as métricas de desempenho, precisão e recall. Pessoal, aqui, né, basta você saber as fórmulas. Se você não souber as fórmulas, ou pelo menos o raciocínio por trás das fórmulas, né, a precisão é o quê? A precisão é eu identificar daquilo que eu prediz, que o modelo previu, né, como positivo, quantos que de fato eram positivos.
Então, o que o modelo previu como positivo? Os verdadeiros positivos mais os falsos positivos. O modelo previu como positivo. E eu vou pegar só os verdadeiros positivos dessa galera. O verdadeiro positivo foi 200. 200 falsos positivos. Não tem falso positivo aqui. Mas o erro tipo 1 são falsos positivos. Tem que saber essa informação. Então vai ficar 200 dividido por 240. Que vai dar 0,83 ou 83%. Então já ficamos ali com precisão, 2 itens. Aí vem a revocação ou recall, ou sensibilidade. Que é quem? Dentro dos meus positivos de fato. Quem são meus positivos de fato? Os verdadeiros positivos, mais os falsos negativos, que o modelo tinha previsto como negativo, mas eles são positivos na realidade. Que são quem? 200 mais 20, que são os erros do tipo 2. E aqui 200 em cima. Então vai ficar 200 dividido por 220, que vai dar 0,9 ou 90%. Então tá aqui a precisão item C. Aqui os cálculos, para mostrar. Entenderam, pessoal? Aqui como é a lógica? A lógica é, ou você fixa a fórmula, ou você entende o pensamento por trás da fórmula. A minha precisão é quantas previsões positivas eu acertei. Eu fiz 10 previsões positivas. 3 dessas eram verdade, então eu tenho uma precisão de 30% só. A sensibilidade é quantos positivos eu identifiquei, de fato. De quantos positivos do meu real eu consigo identificar. Ou seja, uma vez que o algoritmo recebe um dado positivo, qual que é a capacidade dele classificar isso corretamente? Dele identificar aquele positivo. Isso é a sensibilidade do modelo. O modelo é sensível aos positivos. Se ele tiver uma boa sensibilidade, obviamente, né? Mais uma. FGV 2022 TJDFT. Tem matriz de confusão, múltiplas colunas. Aí ele pergunta os valores corretos da matriz métrica de precisão e recall, revocação e sensibilidade, para a classe rato, são respectivamente. Olha aqui, se eu tenho uma matriz de confusão de múltiplas colunas e eu quero fazer os cálculos, né, das minhas métricas, eu preciso que ele me diga qual é a classe. Por quê? Porque eu só consigo calcular precisão, sensibilidade das métricas quando eu tenho minha taxa de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, etc. Eu só consigo dizer isso se eu separar uma classe. Então vamos lá para o rato. Vamos precisão e recall, pessoal. Ó, precisão é quem? São os meus verdadeiros positivos, ou seja, quantos que eu previ positivo? Verdadeiro positivo mais falso positivo. Eu previ positivo e era positivo, eu previ positivo e era negativo, mas são minhas previsões de positivo. Isso para rato. Quantos que são? Ó, o previsto aqui, né? Previsto e era rato, 14. Eu previ 14 ratos e de fato eram ratos, 14. Então aqui o verdadeiro positivo, 14. E quanto que é meu falso positivo? Quantos que eu previ que era rato e não era? Eu tenho 2 aqui que eu previ que era rato e era gato, e eu tenho 2 que eu previ que era rato e era cachorro. Então eu tenho mais 4 caras aqui. Então vai ficar 14 por 18, que vai ficar 77%. Ou 0,777. Vai ficar uma dízimazinha aqui. E a sensibilidade? É os meus verdadeiros positivos, a minha capacidade de identificar positivos dentro de quem de fato é positivo. E quem de fato é positivo? Verdadeiro positivo, que eu previ e acertei, mais os falsos negativos. Eu previ negativo, mas não eram. Então, falso negativo. Então, o verdadeiro positivo é quem? 14, a gente já viu ali, né? 14 a gente já viu ali. Quem que é o meu verdadeiro positivo? 14. Quem que é meu falso negativo? É aquele cara que é real rato, mas eu não previ como rato. Então, 5 mais 1. Real 5 ratos, mas eu tinha previsto como gato. Ou então, real um rato eu tinha previsto como cachorro. Então, mais 6 aqui. Então, vai ficar 14 dividido por 20, que vai dar 0,7. Aí, na conta, 0,7 ali, né? Não tem? Então, ele aproximou aqui para o item D. Eu vou mostrando os cálculos aqui mais organizadinhos, né? Porque a letra é ruim, eu sei disso. Então, eu trago os cálculos mais já digitadinhos aqui, né? Para que vocês consigam visualizar. Beleza? SES Gran Rio 2021, Banco do Brasil. Ao tentar resolver um problema de aprendizagem de máquina que separava um evento entre duas classes,
Um desenvolvedor encontrou a acurácia de exatamente 90%. Analisando a matriz de confusão, o desenvolvedor constatou que os verdadeiros positivos eram o verdadeiro negativo tanto, o falso positivo tanto e o falso negativo que ele quer saber. Pessoal, essa questão aqui é uma questão um pouco chatinha, porque ela é muito mais uma questão de matemática, cálculo, para você perder tempo, do que uma questão para saber se você sabe de fato o conteúdo. Né? Então, lógico que para você resolver você tem que saber o conteúdo, mas o grande problema dela é o cálculo. Então, olha só, já trouxe aqui o cálculo para a gente. Ele já me deu quem? A acurácia e me deu 3 valores. Eu sei que a acurácia é o meu verdadeiro positivo mais meu verdadeiro negativo dividido por todo mundo. E eu sei alguns desses valores já. O verdadeiro positivo ele deu, o verdadeiro negativo ele deu e o falso positivo ele deu. Ele só não deu o falso negativo, que é uma variável x que eu quero encontrar. Então, fazendo aqui a matemática disso, eu vou chegar numa equação que eu sei que minha acurácia é 90%, ou seja, 0,9. Então eu faço aqui essa matemática. Vou aqui, ó, né? Resolver a equação, multiplicar aqui a galera por lado, por exemplo, né? Fazer toda a resolução da equação até chegar lá no x, 1780. Isso aqui é matemática. Isso aqui é matemática, né? Não é precisar de máquina, isso é matemática. Mas só pra gente ver aí que pode cair uma questão desse tipo, óbvio. Dependendo do seu tempo na hora da prova, talvez você não consiga fazer todos esses cálculos bonitinhos. Uma coisa que você pode fazer, às vezes, é chutar o número aqui, né? E ver se bate com a acurácia. Mas aqui é uma forma de fazer equaçãozinha matemática aí, dada que a gente tem a acurácia que ele deu, que é 0,90, né? Ou 90%. E a gente tem 3 variáveis que são utilizadas para calcular. A gente só não tem a quarta, que é o falso negativo. A gente chama ela de x, poderia também ter chamado de falso negativo direto, né? Mas a gente faz o artifício matemático, multiplicações, divisões, etc. Para poder encontrar o número. Deu 1780, então gabarito letra C. Bacana? Então fizemos várias questões disso aí sobre matriz de confusão. Acredito que deu para consolidar bem como é que esse tema é cobrado nas provas de concurso.